Então, amigos, vamos pensar em Jesus e agradecer que estamos tendo mais essa oportunidade de juntos, reunidos, fazermos o nosso evangelho no lar, ganhando ensinamentos, conhecimentos e aproveitando para pedir que Deus e Jesus tenham misericórdia das nossas faltas, pois sabemos da nossa pequenez, mas também sabemos que estamos tentando fazer o nosso melhor. Tentando sermos mais empáticos, mais solidários, mais companheiros, mais amorosos e, acima de tudo, tentando trilhar o caminho que Jesus nos ensinou. Que o plano espiritual, os nossos bons amigos, estejam sempre conosco e com todos os nossos irmãos necessitados, nos amparando, nos protegendo, para que possamos todos juntos compartilharmos e somarmos para termos um mundo melhor. Que Jesus e os bons amigos espirituais estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá, então. Vocês estão vendo o texto? Então, tá. A Vânia pode ler a primeira parte, Vânia? Uma realeza pequena. Quem poderia, melhor do que eu, compreender a verdade dessas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia o nada dos reinos do mundo, se eu não compreendesse? O que foi que eu levei comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela não me acompanhou sequer até o túmulo. Rainha eu fui entre os homens, e rainha pensei chegar no reino dos céus. Mas que desilusão! E que humilhação, quando, em vez de ser ali recebida como soberana, tive que ver acima de mim, mas muito acima, homens que eu considerava pequeninos e os desprezava, por não terem nas veias um sangue nobre. Oh, só então compreendi a fatuidade dos homens e das grandezas que tão avidamente buscamos sobre a terra. Para preparar um lugar nesse reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade, a benevolência para com todos. Não se pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Ó Jesus, disseste que teu reino não era deste mundo. Por que é necessário sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não levam até lá? São os caminhos mais penosos da vida os que conduzem a ele. Procurai, pois, o caminho através de espinhos e abrolhos, e não por entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos, como se os pudessem guardar para sempre. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam na morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. Tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França Avé, 1863, o Evangelho segundo o Espiritismo. Obrigada, Vânia. Ante o reino dos céus.
Indubitavelmente, a palavra do Mestre, no comentário sobre a dificuldade dos ricos ante o reino dos céus, exprime incontestável realidade. Porquanto a posse exagerada de bens terrestres é quase sempre a crucificação da alma em pesados madeiros de ouro. Enquanto a pobreza de recursos materiais vive independente para a amizade, para a fé, para a confiança e para a compreensão, os detentores da fortuna amoedada vivem quase sempre prisioneiros da suspeita e da desilusão, nos tormentos da defensiva. Mas existem outros ricos do mundo com infinitos obstáculos no acesso ao paraíso da alegria e da paz. Vejamos, por exemplo, os ricos de exigências, os ricos da cólera a se desvairarem nos conflitos das trevas, os ricos de melindres pessoais que nunca conseguem elementos de tolerância necessários à superação das próprias fraquezas, os ricos da mentira que tecem a rede de sombras em que enleiam a própria alma, os ricos de tristeza e desânimo, recolhidos à inutilidade em que se acolhem, os ricos de reclamações e de queixas que atravessam o mundo entre a insatisfação e a ociosidade, os ricos de ignorância que se agarram à penúria de espírito, os ricos de letra e artes que se encarceram em torres de marfim para o culto ao próprio egoísmo, os ricos de saúde e de possibilidades que imobilizam o coração na caixa do peito, aguardando que o dinheiro fácil lhes venha ao encontro para o exercício da caridade. Os ricos de ódio, os ricos de usura, os ricos de medo da verdade e do bem. E os ricos numerosos da vaidade que se trancafiam nas masmorras do próprio eu, exigindo que o céu se converta em propriedade exclusiva dos seus caprichos individuais. Enriqueçamo-nos de amor e sirvamos sempre. O dinheiro pode ajudar muitíssimo, mas só o coração aberto ao esplendor solar do bem pode amparar, libertar, erguer, salvar e aperfeiçoar para sempre. Emmanuel Chico Xavier, do livro Instrumentos do Tempo. Bom, muito obrigado pelas leituras. Eu inicio os comentários lembrando, né, que nós temos uma percepção, às vezes, meio equivocada, né? Ao longo de 2000 anos de cristianismo, muitas vezes nós nos acostumamos a acreditar que as pessoas, por serem ricas, né, materialmente falando, ou nobres, né, ou fazerem parte dos altos escalões da sociedade, que estariam necessariamente condenadas, né? E isso se baseia, evidentemente, no Evangelho, né, quando nos diz Jesus que os ricos teriam uma dificuldade enorme, né, para entrar no reino dos céus, que seria mais fácil um camelo passar, né, pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E Jesus não estava equivocado ao falar isso, mas a nossa interpretação é que está equivocada, né? O problema não é a riqueza, né? O problema é que, se nós estudamos a doutrina espírita, nós sabemos que nós fomos criados há muitos milênios, que nós fomos criados simples e ignorantes, e que nas faixas mais primitivas da evolução, quando nós começamos a tomar consciência de nós mesmos, a primeira coisa com a qual a gente se identifica é com o nosso corpo. Nós não temos ainda capacidade para se identificar com a alma. Nós nem sabemos que somos uma alma, né? E isso para nós é muito novo. Então, essa identificação com o corpo acaba nos levando, né, a viver em função do corpo. Então, aos poucos nós descobrimos, né, não só as necessidades do corpo, mas a exacerbação dessas necessidades, que são as paixões. E quando você tem dinheiro,
então as paixões ficam acessíveis. E aí a coisa se complica, porque a gente, como diz Emmanuel nessa frase, né, magistral do primeiro parágrafo, a alma acaba, né, crucificada em madeiros de ouro, porque as paixões são favorecidas pela riqueza. Então, não é que a riqueza é um problema em si, né? Ela não é um problema em si, se ela se está na mão de uma alma elevada, por exemplo, que não tem apegos, né? Mas para a maioria de nós, ela é um problema, né? Ter dinheiro, ter acesso às coisas, acaba sendo um perigo muito grande para a nossa alma, porque nos facilita o acesso às paixões, né? Aos vícios, e há uma série de coisas que acabam crucificando realmente a nossa alma, né? Que acabam impedindo o nosso avanço, a nossa evolução espiritual e nos fixando na condição de escravos do corpo. Então, essas duas lições são belíssimas, né? Porque à medida que nós começamos a tomar consciência que somos uma alma, que devemos cuidar dessa alma, que há uma vida que prossegue do outro lado e que ela é mais importante do que esta, porque esta é transitória, né? E vai acabar num certo momento, mais cedo ou mais tarde, mas a outra prossegue, que a nossa condição do outro lado depende do que nós vivemos e cultivamos, né? Depende da nossa capacidade de libertação dessas paixões. À medida que nós entendemos isso, nós queremos começar o esforço, né? Mas aí nós já temos muitos milênios acumulados, né? De viciação, de erros, de equívocos, e não é tão fácil assim mudar uma rota, né? Mudar uma direção quando você vem há muito tempo nela. Então, essas duas lições são belíssimas, né? Porque elas vão nos mostrar que você pode estar na Terra, né? Não importa a condição em que você esteja aqui, você vai chegar lá não segundo as condições externas, mas segundo as condições internas da sua alma. E Emmanuel vai nos dar uma lição belíssima, né? Nos mostrando aí que tem uma outra interpretação de riqueza e pobreza, né? Que a gente precisa refletir. Então, isto dito, né, a gente abre para que nós possamos, né, ter mais comentários e possamos refletir sobre a enormidade de conhecimentos e de ensinamentos e de sabedoria que nós temos, né, nessas duas lições que são de grande beleza e de grande profundidade. Então, boa noite. Eu vou começar porque isso que você falou, César, vai de encontro à reflexão que eu fiz lendo. É interessante porque essa coisa de dizer nós nos identificamos com o corpo, quando a gente fala quem eu sou, você tem a imagem do teu corpo, do teu rosto, da tua cor de pele, da tua cor, né? A gente se identifica com o nosso corpo. E a gente esquece a nossa dimensão espiritual. A gente esquece, né, os nossos sentimentos, o que a gente já viveu, os nossos sonhos. E quando a gente pensa, meu reino não é desse mundo, que esse texto vem desse capítulo, né, que se chama Meu Reino Não É Desse Mundo. Ele não é desse mundo material. O meu reino não é para reinar sobre o corpo e sobre a matéria, é do mundo espiritual. E eu acho que quando a gente fala mundo espiritual, a gente imagina uma coisa longe, uma coisa fora de nós. Mas, na verdade, a gente está falando da dimensão espiritual. Né? O meu reino é da dimensão espiritual, não é lá depois da morte. É agora, ele está falando com as almas. Né? Ele está dizendo, eu sou o rei das almas. Mas a gente não consegue se identificar como sendo essa alma. Né? Nós ainda somos corpo. E então, quando a gente fala de riqueza e de pobreza, eu sou rica do quê? Eu sou pobre do quê? Em termos de corpo, em termos de alma, porque a gente ainda tem essa dicotomia, né? Corpo e alma. A gente acha que dá para separar. Não dá. Enquanto a gente está encarnado, as duas coisas juntas. Nós somos os dois. Mas a gente vive como se a gente fosse só um corpo. A gente vive só no mundo que ainda não é da dimensão espiritual. E eu acho que aos poucos a gente está aprendendo a viver nesse reino espiritual, nessa dimensão espiritual, e se reconhecer como sendo uma alma que vive num outro mundo, e que existe um rei nesse mundo que é Jesus. Então,
Eu acho que é refletindo e relendo, porque é um capítulo que a gente já trabalhou muitas vezes, e cada vez a gente consegue, eu acho que, ver um aspecto diferente, né? Ver por um outro ponto de vista. Esse texto dessa rainha é um texto muito, assim, impressionante, de você imaginar ela chegando e querendo ser recebida como rainha, e vendo seus servos lá, né, como espíritos superiores, e querendo ajudá-la, porque ela chega e tendo que reconhecer a sua pobreza espiritual. E o Emmanuel vai nos lembrar que não adianta a gente dizer assim, mas eu não tinha nada na Terra. Não quer dizer nada, né? A gente pode ser rico de orgulho e chegar e viver a mesma experiência que ela. A gente pode ser rico de vaidade e chegar e viver a mesma experiência que ela viveu. Então, é isso. Perfeito, bom. Palavra aberta. Oi, Yuri. Esse texto, esse capítulo do Evangelho é muito lindo, eu gosto muito dessa parte no texto, ele mostra muito bem a diferença entre a realeza terrestre e a realeza moral, né? E como é bonito ver que Deus não faz diferença entre seus filhos, se é uma reina ou um mendigo, eles chegam, tudo depende de nosso, da compreensão dos ensinamentos, né? Ele nos dá experiências, ele não quer que nós soframos, ele só nos dá as experiências para que nós para nossa evolução, finalmente. Mas eu acho que a rainha, ela tem que experimentar essa vida, ter poder, ter tudo, ela precisava aprender a caridade, a humildade, mas ela não aproveitou dessa encarnação, e muitos de nós fazemos a mesma coisa, não? Nós aprendemos outras coisas, não que é bom, nós cultivamos orgulho e tudo isso. Então, eu gosto muito desse texto, e também é uma coisa que chamou a minha atenção quando ela disse que é preciso sofrer, né, é necessário sofrer para chegar ao céu. Então, essa é uma compreensão muito humana. Nós sabemos que não precisamos sofrer, nós não podemos pensar que precisamos sofrer para o reino do céu. O sofrimento é uma opção. Então, nós podemos sofrer bem, sofrer mal, né? Sempre há duas vias, a via pelo amor, aprender pelo amor, e aprender pelo sofrimento. Então, essa é se nós sofremos é porque nós queremos sofrer. Quando nós entendemos que o sofrimento faz parte do nosso aprendizagem, quando nós compreendemos que o sofrimento é necessário para nós como modo educativo, uma coisa educativa para nós, então nós vemos a diferença. Então, é o conhecimento de por que o sofrimento é lá. Então, isso. Perfeito, Yuri. Antes de passar a palavra rapidinho, existe o bom sofrimento, né? No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, qual é a via mais rápida para a gente evoluir, progredir, sair do condicionamento material, né? E os Espíritos dizem uma palavra, abnegação. E a abnegação é você se negar, né, a certas... a gente fala, é preciso sofrer no sentido de, quando você faz algo que contraria a lógica do mundo, né, todo mundo pode falar, bom, ele está sofrendo, né, ele poderia ter esse prazer e não está tendo, ele poderia ter esse poder e não quer, ele poderia ficar rico e não quis. O Chico recebeu lá 23 milhões de cruzeiros numa fazenda, deu embora, recebeu um apartamento não sei quem, deu embora, ele recebeu um carro, né, o último tipo, deu a chave lá para um centro espírita, falou, né, sorteia isso aí numa loteria aí para fazer dinheiro para o centro. Simplesmente porque ele não queria nada, né, que o prendesse nesse mundo, ele abnegava, né,
E então esse é o bom sofrimento, né? Esse é o sofrimento da libertação, mas infelizmente muitas vezes a gente tem um sofrimento que é consequência do karma, dos nossos erros, né? Então sem dúvida a gente precisa olhar, né? Tem sofrimentos e sofrimentos. Mas vamos em frente. No nosso último estudo também, da sexta-feira, né, foi comentado que o degredo dela se deu pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. E se a gente for ver, é uma coisa que comecei a reparar nos livros do Emmanuel, ele sempre comenta a respeito disso. Ele foi orgulhoso quando Jesus, no livro Emmanuel, né, Jesus foi conversar com ele reconheceu depois o orgulho. Paulo de Tarso, na verdade, quando ele odiava, né, Estevão, na verdade ele tinha inveja da maneira como Estevão vê, orgulho nosso. Então a gente for reparar, o caminho é esse, nós temos que eliminar o orgulho, a vaidade e o ego das nossas vidas. Só que não é uma coisa tão simples. Nós já viemos de outros mundos porque éramos assim, com certeza nos depuramos já um pouco, ainda há uma presença grande disso. Mas esse é o trabalho, né? O Chico Xavier ele até falava assim, eu me sinto uma lesma, né, no processo evolutivo. Então, eu fico bem contente com isso, porque se o Chico, que é o Chico, se sente uma lesma, né, a gente ainda pode compreender que o processo é gradual, é lento, mas a gente não pode ficar estagnado, não podemos ficar parados. Temos que agir. É melhor você agir, mesmo se você errar, mas na intenção de fazer o bem, né, e depois se você errou, você admitir isso, falar, olha, me desculpe, eu errei nisso, eu errei naquilo, mas minha intenção era ajudar, porque a espiritualidade consegue ver essa questão. Então, é um esforço constante, né? E como a Yuri mesmo disse, não existe, a espiritualidade nunca quer o sofrimento. Deus, nosso Criador, não quer o nosso sofrimento. Mas nós, como o próprio Haroldo diz numa palestra que no início me fez refletir bastante, ele falou assim, não existe o mal, existe a ignorância do bem. Então, nós temos realmente a ignorância do bem, porque nós praticamos o mal pelo fato de não conhecermos o bem. Mas a espiritualidade, sabedor, nosso Criador de toda a sua experiência, benevolência, ele sabe que isso é necessário. A gente percorre alguns caminhos errados, mas lá na frente a gente ajeita o prumo, a gente verifica. Mas essa experiência, muitas vezes a gente só aprende pelo amor ou pela dor, né? E normalmente, nós temos dois caminhos a aprender, o amor ou a dor. Mas como seres humanos imperfeitos que somos, geralmente escolhemos o caminho da dor. E esse caminho da dor nos faz sofrer depois. Não é um castigo da espiritualidade, não é um castigo nosso Criador. É simplesmente a lei, né, que rege o universo, que se você fez o mal a alguma coisa, você precisa se recuperar nesse sentido. E a gente muito sofre, né, nessa questão. E aí, só para concluir, né, a gente muitas vezes reclama na nossa vida, né, das nossas experiências. O único espírito puro que veio na Terra aqui foi Jesus. E olha o que nós fizemos com Jesus. Jesus não precisava passar por todo aquele sofrimento que ele passou no seu julgamento. Mas nós, como seres humanos imperfeitos que somos, não compreendemos Jesus. Então, até eu li uma vez uma palestra, eu li, acho que foi o Haroldo também que contou, ele falou a respeito disso, né? Que a gente não reclame da nossa vida, tá? E aí ele falou a respeito do Chico, ele falou isso, veja o nosso mestre Jesus, ele não tinha nada a resgatar aqui na Terra, e olha o que nós fizemos para com ele. Então, essa vem a questão da indignação, realmente. Não estou dizendo que devemos aceitar injustiças, devemos aceitar violência, não é nada disso, mas é o bom senso, né, que você no equilíbrio. Se você vê algo que é errado, é dever seu como cristão, né, como ser humano, você reagir àquilo que está errado. Mas se algo acontece na nossa vida, a gente sabe que é um piscar dos olhos, essa experiência aqui é temporária. E Jesus mesmo nos disse, meu reino não é desse mundo, nós estamos aqui num período. E por finalizar, eu aprendi uma coisa, né? Antigamente me falava, quem sou eu? Eu sou o Robson. E hoje eu falo, não, não sou Robson, eu estou Robson. Porque é simplesmente só mais uma existência da vida. E aí eu procuro fazer dessa existência hoje, tendo essa compreensão que o Espiritismo me trouxe, de procurar agir da melhor maneira possível, para que lá na frente eu seja João, eu possa ser Maria, enfim, a gente não sabe, né, como que vai ser nas nossas futuras encarnações, e a gente sempre lembrar, eu não estou João mais, né, eu sou um espírito, isso que é o mais importante, né,
E como espírito, devemos procurar o auxílio aos nossos irmãos, né, mais necessitados, e também a nós, né? Sem a nossa profunda limpeza espiritual, sem o nosso esforço em melhorar, a gente não consegue chegar a nenhum ponto. Perfeito, Robson. Muito bom. Vamos em frente, então. Oi, Adriana. Oi, gente, boa noite. Não, eu estava pensando, né, o César comentou da questão do dinheiro, né, da riqueza material e tal. Não é nenhum pecado, né, a gente ter dinheiro, ter posses e tal, mas o que a gente vai fazer com isso, né? Então, é como essa rainha, né, ela tinha muitas posses, chegou lá e descobriu que, na verdade, ela era muito mais pobre do que os serviçais dela, que eram muito mais ricos espiritualmente, né? Então, como vocês disseram, essa questão de quando a gente acredita que a gente tem uma vida futura, que essa é só uma passagenzinha, é só um segundo em toda a nossa eternidade, né? Quanto mais a gente acredita nessa vida futura, menos a gente dá importância para esses bens terrenos, né? E então, assim, a gente pode ter, mas qual é o foco que a gente vai ter com isso, né? O foco principal, na verdade, tem que ser o espiritual e não o material, né? E eu acho que é muito mais até fácil, quando a gente tem esse foco na vida espiritual, é até muito mais fácil a gente lidar com os insucessos também, né? Porque tem muita gente, por exemplo, nossa, perdeu, sei lá, fez um investimento, perdeu um dinheiro e fica se remoendo, né? Então as pessoas ficam muito apegadas a essas coisas materiais. E aí quando você começa a ter esse foco no espiritual, você lida melhor com os insucessos, porque aquilo é só, como a gente sempre diz, né, não é nem nosso, né? Tá só emprestado, né? Tudo é de Deus, né? Tá só emprestado a nós nessa vida. Então, é isso. Perfeito, Adriana. Muito bom. Seu Nícias? Sim. Eu gostaria de comentar alguma coisa que eu escrevi aqui. O meu foco talvez vai ser um pouco diferente. Eu vejo o seguinte, que a gente tem determinadas riquezas, não é riqueza material assim, financeira, né? Mas uma riqueza de melindre. A pessoa, ela é intolerante por qualquer situação. Isso é muito complicado. Quer dizer, é muito mais difícil você ter o dinheiro e não usar, mas você ser intolerante, você se melindra por qualquer coisa, né? O egoísmo é tão forte que você passa a achar que você é dono do mundo, né? Outra coisa também é a riqueza da tristeza. Quando a gente começa a viver muito a materialidade, a gente começa a sentir a ausência de Deus, né, dentro de nós. Nós não manifestamos o amor em momento algum. E uma outra, e também é a riqueza da reclamação. Quem reclama muito, ele está plantando ociosidade o tempo todo. Ele não gosta de trabalhar, não gosta de fazer nada. Ele só gosta de comentar os defeitos e dificuldades dos outros. E a riqueza também de saúde. A pessoa tem uma saúde imensa, mas o coração dela está imobilizado. Ele só quer facilidades, né? Ele quer viver as facilidades do mundo. E o problema também, assim, que eu coloquei aqui, é a riqueza da vaidade. Nós acharmos que nós somos exclusivos. Se eu não sou envolvido em alguma coisa, eu vou morrer de ódio, de mágoa, né? E terminando aqui também, é a riqueza de letras e artes. É muito comum hoje a pessoa, ela é muito rica nas artes, mas ela tem assim um amor tão grande pela luxúria e começa a viver aquela inércia, né? Envolvido com a vaidade. Então, estou vendo mais assim esses pontos aí, né? Que eu vejo que
eu acho, assim, da minha opinião, que esses pontos são mais complicados que você ter dinheiro e não aplicar bem. Esse daqui é o contato, é do dia a dia que você tem com a pessoa, né? Dentro da família você tem que ter tolerância, você não pode ficar no serviço, na rua, em todo lugar, né? Então, eu estou vendo mais nesse sentido aí. Perfeito, seu Nícias. Muito obrigado. E não tem dúvida, né, que a gente tem uma riqueza ao inverso para adquirir, né? Se a gente pega o texto de Emmanuel, só para, talvez, se a gente olhar na direção que ele quer que a gente olhe, né? Se nós, até ontem, fomos ricos de tristeza, né? Ele está nos convidando para sermos ricos de alegria hoje, de reclamação, para sermos mais pacientes, né? Então, desenvolver as riquezas opostas, né? Da humildade, da simplicidade, né? Da contenção própria, né? De não nos entregarmos aos vícios, aos erros, às paixões. Então, é nesse sentido que, muitas vezes, o cristão, ele é visto como alguém estranho, né? Porque ele está num mundo em que o convite é sempre para que você vivencie, né? Todas as paixões, todos os prazeres, e o cristão começa a ser alguém que diz, eu não quero ser controlado por isto, né? Eu quero ter o controle dessa condição, eu não quero ser controlado pelo meu corpo, eu quero ter o controle, né? Do meu corpo, de mim mesmo, da minha vida, e quero me sentir um ser humano livre, que não está preso a nada, que não é controlado por esse tipo, né, de problema. Então, é uma libertação que começa a se fazer um pouco estranhamente, né, é o que Jesus nos pedia, viva no mundo, né, os meus discípulos devem viver no mundo, mas eles não devem ser do mundo. Então, é pertencer ao mundo, né? E é este o grande segredo, e é esta também a grande dicotomia, a grande dificuldade para nós. Porque nós vivemos no mundo, mas em grande parte ainda somos do mundo, né? E nós não queremos mais ser do mundo. Essa é a nossa luta, esse é o nosso combate. Então, nós não desprezamos os cristãos, quando começaram a desprezar os ricos, os poderosos, ou a provocar o próprio sofrimento, porque o sofrimento nos leva ao reino dos céus, tudo são equívocos, maneiras equivocadas de olhar o ensinamento do Cristo. O sofrimento que ele nos pede é o sofrimento do sacrifício, do amor, do trabalho, da abnegação, não é o sofrimento, ou aceitar os sofrimentos que karmicamente nos cabem. Nós temos um problema em casa, nós temos uma esposa difícil, um marido complicado, um filho com problema, são situações que muitas vezes fogem do nosso controle. Então, o que nos pede, né, o Senhor, a doutrina? Bom, nós sabemos que reencarnamos, que já vivemos outras vidas, que muitas vezes fomos infelizes nas nossas escolhas. Então, nós nascemos com uma série de débitos e de situações complicadas para resolver. Então, o que nos pede o Senhor, o que nos pede a doutrina espírita com o conhecimento que nos dá? Seja paciente, trabalhe, se esforce, tente fazer melhor, melhore a situação em volta de você, faça o melhor que você pode. Cada criatura é responsável diante de si mesma, diante de Deus e diante de si mesma. Mas nós podemos ajudar, nós podemos participar, nós podemos instruir, mas cada um de nós é chamado, né, a viver esse sofrimento de uma maneira libertadora. Não adianta reclamar, não adianta apontar o dedo para ninguém, não adianta procurar culpados. Nós vemos casos, né, quem é culpado? Lembra a história, né, a mulher de um príncipe, né, que o orienta a exterminar um grupo de oposição e depois se encontra no plano espiritual, não, mas não foi eu que fiz. Ele matou aquelas pessoas, sim, ele matou porque você disse para ele matar, ele foi besta de ir lá e matar, mas você é corresponsável. Então,
Nós vivemos procurando culpados, né? Nós não sabemos quem é culpado. Nasceu o filho com problema, ou a criança começa numa certa idade a dar problema. Quem é culpado? Não tem culpado, né? Nós estamos juntos porque somos todos culpados e somos todos a solução. Então, e qual é a solução? É ficar rico ao inverso, né? Ficar rico de desapego, ficar rico de amor, ficar rico de humildade, né? O que Emmanuel está nos dizendo e que às vezes é preferível, né, enfrentar essas lutas todas que nós enfrentamos, do que viver uma vida confortável, que vai nos convidar o tempo todo a nos perdermos. É muito raro, né? Eu, quando vejo um rico humilde, que trabalha, às vezes você vê ricos, né, que trabalham como o último dos trabalhadores da empresa. O sujeito trabalha, se estabelece um salário, vive uma vida simples, ajuda um monte de gente. Eu acho que é a alma que já é superior, porque não é fácil nesse mundo você ter poder e dinheiro, ou fama, e você conseguir se manter uma pessoa nobre, decente, fazendo bem, ajudando as pessoas, se desapegando, né? Então, assim, a gente sabe, né, que tem muitos, e eles não aparecem na mídia, não aparecem né, e às vezes são até condenados, mas eu acho que, finalizando, Emmanuel nos pede isso, né, que a gente comece, não adianta mais procurar culpados, não adianta mais ficar, a gente precisa se enriquecer dessas riquezas que são estranhas ao mundo, né? Então, ter paciência, ter humildade, ter fé, trabalhar, fazer esforço, construir uma vida nobre. Nada disso é simples, principalmente num mundo que valoriza o oposto. Então, esse confronto nosso, né, como cristãos que tentamos fazer uma vida nova para nós, diferente de tudo que nós fizemos antes, é um confronto difícil, né, um confronto de valores, um confronto de perspectiva de vida. E muitas vezes nossos irmãos não nos entendem, né, mas cabe a nós entendê-los, né, lembrando que até ontem nós víamos a vida do mesmo jeito, né? Então, é um passo, né? A gente está dando um passo de cada vez, e queira Deus que a gente possa avançar, né, na busca dessas riquezas. Oi, Adriana. Eu estava pensando da gente conversando aquele dia no outro estudo, eu não lembro qual deles, gente, desculpa, são tantos, né? Que a gente estava falando, né, das bagagens, né? Então, se a gente pensar nessas riquezas que o Emmanuel falou, né? Quando a gente se esvazia dessas riquezas, a gente se empobrece delas, a gente se esvazia e a gente consegue nos preencher com a luz de Deus, né? Com Jesus. É aí que a gente consegue ter Jesus dentro da gente. E aí a nossa riqueza inversa, que o César falou, é aí que começa a crescer, né? Então a gente tem que se apegar realmente nos ensinamentos de Jesus, e é isso que vai nos ajudar, né? Sem dúvida. Você falou dos estudos, né, rapidamente. Na sexta a gente estudou, né, o que levou as raças adâmicas, né, ao degredo, né, como o Robson lembrou também, e basicamente foi isso, né, foi a riqueza enorme de orgulho, vaidade, egoísmo, né, de povos inteiros que se acreditam superiores a Deus, que se acreditam no direito de tomar decisões extremas, né, causando sofrimento, morte, sofrimento e miséria para milhares de pessoas. Muitas guerras foram lutadas nesse planeta porque um sujeito queria um pedaço de terra, né? Muitos conflitos existem hoje ainda no planeta, né? Na América do Sul, entre a China e a Índia, entre a China e Taiwan, entre o Japão e a Rússia, e aí nós poderíamos ir falando vários, que são conflitos territoriais, né? Tem vários países disputando o norte do planeta porque tem recursos, né? E nenhum deles tem a capacidade de falar, olha, vamos fazer
uma associação aí de países e vamos trabalhar junto para explorar esses recursos, a gente faz aí um tipo de multinacional que a gente possa todo mundo... Simples, né? Mas não, vamos para a guerra, porque tem que ser nosso, tem que ser meu. Né? E hoje uma guerra no nosso planeta, por exemplo, pode custar a vida de milhões de pessoas. Porque nós temos armas que são capazes de dizimar populações inteiras. Por causa de orgulho e de egoísmo. Então, isso já, como o Robson bem lembrou, né, isso já nos custou, provavelmente, um degredo. Né, sair de um planeta que já tinha uma certa evolução e vir, né, começar tudo de novo num planeta de grande miséria, de grande ignorância, e que a gente possa não fazer os mesmos erros, né? Que a gente possa aproveitar e começar a investir para valer na aquisição dessa riqueza. Não é fácil, o orgulho é uma coisa muito difícil para nós, o egoísmo, né, as vaidades humanas, essa identificação nossa com o corpo, né, de milênios identificado com a posição, com o nome, né, com o poder, com os títulos, isso fala muito forte ainda na gente. E só Deus sabe o que nós faríamos se tivéssemos um pouco de poder, um pouco de dinheiro. Diz o ditado, né, você quer saber o que é uma pessoa, dá poder para ela. E normalmente é isso mesmo, a gente fala, poxa, eu conheci esse sujeito até ontem, virou prefeito, agora enlouqueceu, né? E será que nós não teríamos enlouquecido, né? Nós somos muito frágeis ainda, por isso que o foco no desenvolvimento espiritual é algo que a gente tem que ter muita lucidez. E a gente tem que estar muito consciente do quanto já nos custou de sofrimento. Se essa consciência ainda não chegou, nós não fazemos o esforço que tem que ser feito. A gente fica patinando e fazendo de conta. Então, assim, essa profunda conscientização que vem com os milênios, com o tempo, e principalmente com o sofrimento, né? Analisando as consequências das nossas escolhas. Se nós não chegarmos nisso, nessa compreensão profunda, evoluir espiritualmente não é uma brincadeira, né? Não é uma coisa que, eu vou fazendo, que... isso tem que ser, para aqueles que já entenderam, obviamente, a prioridade de vida, né? Tem que ser a nossa prioridade se nós já entendemos isso. Agora, se nós não entendemos, significa que nós vamos experimentar ainda, né? Outras vidas, outras experiências, vamos nascer com poder, sem poder, e vamos abusar, né? Ou vamos nos revoltar, ou vamos fazer besteiras do mesmo jeito que fizemos, até entender, né, que o foco não é o corpo, que o foco não é uma personalidade, né? Como o Robson falou, temporária, que existe hoje, amanhã não existe mais, né? Então, nós não somos muito diferentes dessa rainha, né? Nós somos todos pequenos reizinhos no nosso mundo. E a gente se identifica profundamente com o nosso reizinho, né? Então, assim, é um trabalho muito grande mas é esse o trabalho. Se nós não começarmos nunca, né, nós vamos estar sempre na fila do sofrimento. E quando você vê as almas que se libertaram, você fala, poxa, vale a pena, né? Vale a pena tentar esse novo caminho, que nós nunca tentamos. Oi, Yuri. Eu li uma coisa que Emmanuel diz no prefácio do livro Nosso Lar. Ele diz, a maior surpresa da morte carnal é colocar-nos cara a cara com nossa própria consciência, onde construímos o céu, onde nos estacionamos no purgatório, onde mergulhamos no abismo infernal. Vem lembrar-nos que a terra é um ofício sagrado, e ninguém a despreza em conhecer o preço do terrível engano o que nosso próprio coração foi sometido. Então, esse engano que vem de nosso orgulho, de nos pensar que somos importantes, que temos uma posição, que somos uma superior, como você disse, e esse reino, você estava pensando também, como Nícia disse, uma coisa de todos os dias. Então, nós temos nosso
próprio reino, na casa, como mãe, como pai, como esposa, como esposo, mas será que nós já aprendemos a trabalhar sobre esse orgulho? Eu gostei também muito de uma frase que um palestrante disse, ele diz: o nosso reino é nossa consciência tranquila e equilibrada. Esse é nosso reino. E esse é um reino mesmo, né? Porque quando a gente consegue ter isso, vale tudo, né? Eu odeio esse silêncio, então aproveito 2 minutos. Ontem, na sexta, nós tivemos uma comunicação mediúnica numa reunião nossa, e foi uma pessoa que eu conheço, né? Que eu recebi a comunicação, e era uma senhora rica, né, da minha cidade, e que o filho era espírita, era amigo nosso, nós íamos às vezes na casa dele, mas eu e algumas dessas pessoas vínhamos de famílias muito simples, né? E ele nos convidava para ir à casa dele, às vezes nas festas de ano ou de Natal. Uma delas nós íamos, né? Eu e outros amigos do centro. E era uma família muito tradicional da cidade, tudo, né? E essa senhora se comunicou e foi assim uma coisa muito muito forte, porque ela falou: eu preciso, eles têm me dito que eu preciso aprender a falar a verdade. Eu vivi toda a minha vida para as aparências. Eu vivi toda a minha vida para dar satisfação para os outros. Eu vivi toda a minha vida prisioneira do que os outros iam pensar. Então, nós escondíamos os nossos problemas, e ela foi falando, né? E chegou ao ponto de dizer: eu quero pedir desculpa para vocês, César, Giovana, porque muitas vezes vocês estiveram na minha casa e eu achava vocês a escória. Eu me perguntava o que é que meu filho está fazendo com essa gente. Então, mas era uma alma se libertando. Era uma alma se libertando, é uma alma se libertando da mentira, se libertando das aparências. E dando um testemunho que ela falou: não, ninguém me impõe isso, eu preciso falar, eu preciso ser verdadeira, eu preciso, isso faz bem para mim, eu preciso falar a verdade, né? Chega de mentiras. Então, quando nós entendemos, né, esse processo, nós vivemos essas catarses, né, esses processos libertadores, em que nós sentimos a necessidade de nos libertarmos, né, desses condicionamentos que têm nos sufocado, enquanto nós não tínhamos consciência, nós não sofríamos com isso. Quando nós estávamos nas faixas mais primitivas, ou mesmo nesta vida, às vezes não tínhamos consciência. Mas hoje nós temos, né, e nós queremos a libertação disso. Então, é muito bonito, porque chega um momento em que nós temos realmente que, seriamente, né, e o benfeitor que veio logo depois, que também é uma pessoa conhecida nossa, ele falou exatamente isso que a Yuri leu, né, do livro do Nosso Lar, que é esse confronto com a nossa própria consciência, que é a chave. É para isso que nós temos que nos preparar, mas isso não pode começar depois, esse confronto tem que começar hoje. Então, eu tenho que ser verdadeiro hoje, eu tenho que ser honesto hoje, eu tenho que fazer o melhor que eu posso hoje. Não é amanhã, quando eu chegar no plano espiritual. Quando eu chegar lá, isso tem que estar feito. Né? Chegar no plano espiritual, entre aspas, né? Nós já estamos no plano espiritual, só estamos com um corpo, né, que é pesado e não nos deixa perceber isso. Mas vamos em frente. Oi, Ju. Oi, desculpa. Na hora que tem uma parte do livro dos Missionários da Luz que ficou na minha mente, no meu coração, desde o dia que eu li. E eu estava com aquela frase que o César falou: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo, né? E o tempo, assim, nesses últimos anos eu fico pensando o quanto que é difícil
principalmente para as gerações que não estão mais ligadas na parte espiritual e mais na matéria, na sociedade que a gente vive, o quanto que é difícil mudar essa maneira deles pensarem, né? Porque, comparando o que se vende hoje? O que se vende filmes que traz ou a violência, ou a sensualidade, ou drogas, a propaganda na televisão, a mesma coisa, música, a mesma coisa, entendeu? Alguns anos atrás, acho que faz mais ou menos uns 3 anos, eu ouvia música no rádio, hoje eu não tenho mais paciência de ouvir música no rádio. Qualquer tipo de música pop, entendeu? Não que seja errado, é que eu não tenho mais essa paciência de ouvir esse tipo de música. Eu prefiro ouvir uma palestra quando eu estou dirigindo ou ouvir as notícias, porque eu não tenho tempo de sentar e assistir televisão. E aí, se tiver tempo ainda, essa parte tem um capítulo bem no começo do Missionários da Luz, quando eles estão observando um desenvolvimento mediúnico, que o Alexandre fala. Posso ler só esse pedacinho? A maioria dos candidatos ao desenvolvimento dessa natureza, contudo, não se dispõe aos serviços preliminares de limpeza do vaso receptivo. Dividem inexoravelmente a matéria e o espírito, localizando-os em campos opostos, quando nós, estudantes da verdade, ainda não conseguimos identificar rigorosamente as fronteiras entre uma e outro, integrados na certeza de que toda a organização universal se baseia em vibrações puras. Inegavelmente, meu amigo, e sorriu, não desejamos transformar o mundo em cemitério de tristeza e desolação, que foi muito interessante isso. Atender à santificada missão do sexo no plano respeitável, usar um aperitivo comum, fazer a boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. No entanto, os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, os quais retêm a alma nos círculos inferiores. Isso me chamou atenção porque uns dias antes até meu marido falou assim, quer dizer que para desenvolver mediunidade ou para ser uma pessoa melhor, mais evoluída, de acordo com o espiritismo, ninguém pode fazer nada, não pode tomar um copo de vinho, não pode fazer nada? Eu falei, não significa isso, significa que a pessoa tem que sempre estar não cometer exageros e entrar no campo dos vícios, né? E daí, 2 dias depois, eu vim e li essa página. Ora, para os que se trancafiam nos cárceres de sombra, não é fácil desenvolver percepções avançadas. Não se pode cogitar de mediunidade construtiva sem o equilíbrio construtivo dos aprendizes, na sublime ciência do bem-viver. Aí o André Luiz pergunta, e por que motivo não dizer tudo isso aos nossos irmãos congregados aqui? Por que não adverti-los austeramente? Alexandre sorriu e disse, não, André, tenhamos calma, estamos no serviço de evolução e adestramento. Nossos amigos não são rebeldes ou maus, em sentido voluntário. Estão espiritualmente desorientados e enfermos. Não podem transformar-se de um momento para outro. Compete-nos, portanto, ajudá-los no caminho educativo. Eu achei essa parte super... Me marcou, entendeu? Porque cada um tem seu tempo. Exato. E a nossa, muito bem dito, Ju, muito bem lembrado esse aspecto, né? Porque o problema também não é a matéria, né? Perfeito isso. O problema não é a matéria, o problema é nós que nos viciamos nela, o problema não é o dinheiro, é o nosso apego ao dinheiro e quanto de besteira a gente faz por esse apego. Né? O problema não é o sexo, o problema é o apego, né, desvairado à sexualidade. O problema não é uma taça de vinho, é tomar 30. Né? Então, esse nosso desequilíbrio, né? E esses extremos que às vezes nós procuramos, mesmo quando queremos a santidade, né? A pessoa para tudo, não faz... Né? E aquilo é artificial, porque isso precisa vir de uma conscientização profunda. A gente precisa ter vivido o suficiente para entender e para olhar para os nossos irmãos que muitas vezes estão vivendo, que estão tendo dificuldades, que ainda não querem fazer esse esforço, porque às vezes não podem, não entendem, e amá-los. Eles são... É o caminho, como a Juliana disse, cada um tem seu tempo, né?
E eu peço, eu acho que nós todos temos que pedir essa consciência, Senhor, que eu já tenha sofrido o suficiente, Senhor, por misericórdia, né, para que eu possa lutar contra tudo isso, chega, né, quantas vidas eu vou precisar para entender isso? Então, a nossa preocupação não é ficar contando, né, o que quem faz, quem não faz, o que vai, o que não vai, onde vai, com quem vai, né? O nosso problema somos nós, né? O que é que nós vamos fazer de nós mesmos? Qual é o caminho que nós queremos? E a doutrina espírita é um chamado para a nossa libertação. Se nós entendermos a mensagem, é um chamado para a libertação, para nós sairmos, né, dos condicionamentos milenares nos quais nós estamos. Agora, é sério, né? É sério, nós não estamos, se nós já entendemos isso, não se brinca, trabalhar, se esforçar, e sem pretensões, porque nós sabemos que tem muito chão pela frente. Então, nós começamos agora, e só Deus sabe quando nós vamos terminar, mas não tem importância, isso não é importante. Né? O importante é que nós não estamos mais caminhando para longe de Deus, mas agora a gente está tentando caminhar para perto de Deus, né? Então, tem muito trabalho, essa desidentificação com o mundo, com o corpo, com o ego, né? Esse trabalho de adquirir as virtudes, porque entender nem sempre quer dizer aquisição. Né? Então, eu posso entender que eu sou ignorante e preciso estudar mais, outra coisa é sentar e estudar. Né? Então, trabalho. Então, eu volto a uma frase que o Robson disse, ele falou que Emmanuel insiste muito nisso, né? Nessa necessidade de nós lutarmos contra o nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa vaidade, porque ele sabe o que custou para ele isso. Ele tem consciência perfeita. Você está diante do Cristo. Para analisar. Se ele tivesse tido um pouco de humildade naquele momento, seriam 2000 anos diferentes que ele teria tido. E ele é grande, hein? Ele é grande. Ele conta esse momento dele de fraqueza e de dor e de dificuldade para nos instruir. Ele já superou isso faz muito tempo. Ele é grande, ele é muito grande, Emmanuel. Mas é um espírito que sabe, né, que ocupou muitas vezes o poder, que sempre esteve, né, no comando de guerras, no comando de civilizações, e sabe o quanto custa tudo isso. Então, é um trabalho milenar, mas é um trabalho bonito, porque chegou a nossa vez. Isso, né? Isso é bonito. Falando de Emmanuel, dessa parte, né, Jesus disse a Emmanuel, né, na época Publio Lentulus, está no teu querer. Está no teu querer. Então, está em nós o tipo de riqueza, né? A vida profundamente rica, mas rica naquilo que é verdadeiro, né? Que é na vida espiritual. Que Jesus, ele veio, ele disse, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Essa abundância não é das riquezas materiais, e de todas essas riquezas que a gente leu aqui, né, de cólera, de melindres, tudo isso, a nossa vida, por enquanto, está abundante em tudo isso, né? Se a gente pegar essa listinha e se a gente fizer uma autoanálise, nós temos de tudo um pouco. A gente tem momentos de cólera, a gente reclama o tempo todo, a gente se queixa da vida, a gente tem medo da verdade às vezes, a gente tem momentos de tristeza, de desânimo. Então, a nossa vida, se a gente pegar essa listinha e fizer uma análise sincera dela, e a gente vai ver que a gente tem de tudo um pouco, mas a gente já tem também, né, muitos ingredientes da verdadeira riqueza. A gente já tem bondade no coração, a gente já tem momentos de paciência, a gente já é tolerante, né? Mas está tudo muito misturado, porque, como Paulo de Tarso sempre diz, né, nós somos um vaso, e esse vaso está carregando muita coisa. Então, a gente tem que tirar tudo que é ruim, né? E deixar que o que é bom, que já existe em nós, cresça. Então, eu acho que é esse o objetivo, né? E é essa
como César disse, não é fácil a construção dessa nova vida, dessa vida, né, de plena de virtudes. A gente está na luta e no aprendizado, mas e cada um está no lugar que precisa estar para desenvolver essas potencialidades todas, né? E numa questão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, mas por que a gente, né, por que é tão difícil? E aí os Espíritos dizem porque nos falta vontade, né? Então, onde é que está a nossa vontade? Acho que é isso que a gente tem que, conhecendo a doutrina espírita, conhecendo essa riqueza que a gente conhece, né? Conhecendo, nós temos em nós já o reino de Deus, mas que precisa ser descoberto, que a gente precisa tirar os entulhos que impedem esse reino de Deus. Então, é o trabalho da nossa vontade, porque está no teu querer, está no nosso querer. Então, como que a gente faz isso, né? Então, é esse trabalho de persistência, de análise, de correção. Cada vez que a gente faz um erro, a gente tem que voltar e ser humilde e aceitar que errou, né? Porque às vezes a gente não tem essa humildade, né? De aceitação das nossas dificuldades, dos nossos problemas. A gente tem às vezes vergonha, mas o orgulho impede que a gente, né, volte atrás e faça o acerto, né? Então, é uma limpeza diária do vaso. Esse vaso, a gente tem que ir purificando ele, e é uma luta diária, né, essa purificação do vaso, para que a gente possa carregar nesse vaso, né, as virtudes e tudo que Jesus exemplificou para a gente, né, a paciência, equilíbrio, fé, tolerância, né? Tudo isso são conquistas, né, da alma e que a gente tem que trabalhar firme nisso. Esse é o objetivo. Que nem, por exemplo, eu estava falando com esse meu filho que estava aqui do lado comigo, só um pouquinho. Karen tinha levantado a mão? Karen levantou a mão, Karen? Não? Oi, Adriana. Não, eu vou falar rapidinho o que você comentou da vontade, né? No nosso estudo sábado, a gente falou exatamente isso, né? Que o Leon Denis, ele comenta, que às vezes as pessoas até falam, eu quero, mas é só uma coisa dos lábios, né? Mas a vontade tem que ser aquela vontade interna, né? Forte, realmente, que vem do espírito, né? Da alma. Porque Jesus disse, está no teu querer, ou é hoje ou daqui a milênios, né? Então, é aproveitar a oportunidade de tudo que a gente tem hoje, porque a nossa vida é abençoada. Nós temos família, nós temos oportunidade de estudo, temos a mesa farta, a gente é abençoado, né? E temos o conhecimento espiritual, né, então está no nosso querer e que a gente use isso hoje, né, essa força hoje, para não deixar, porque eu estava aqui pensando se eu poderia, estava lembrando da comunicação mediúnica, que o César comentou, falei, será que eu posso falar dessa comunicação? Aí eu fiquei me segurando, mas eu fiquei pensando, fui eu que falei com ela, né, que doutrinei, que conversei com ela, e eu me fiquei assim, meu Deus, né? Você chegar no mundo espiritual e se dar conta de que passou a vida, né? Preocupada com o exterior, preocupada com o que os outros vão pensar, preocupada com as aparências, né? Então, eu fiquei imaginando quanto sofre essa pessoa hoje, né? De olhar para trás e de se arrepender de tudo que fez, né? Mas a pessoa, às vezes, não via, então, é importante se dar conta hoje. Então, hoje ela está se dando conta, então é começar o trabalho hoje, né? Então, é a mesma coisa para a gente, nós estamos nos dando conta das nossas imperfeições hoje, então a gente tem que começar a trabalhar hoje, né? E é assim que funciona, e é assim que a gente vai crescendo. Bom. Falou do vaso, né? Que a gente carrega muita coisa que não tem necessidade de carregar. Então, e a gente carrega muita coisa muito pesada mesmo, né? E Jesus diz para a gente tomar a cruz dele, porque o jugo dele é leve, né?
Então, quando a gente conseguir tirar todas essas imperfeições que a gente carrega, né, dentro da bagagem nossa, talvez a gente vai ficar um pouquinho mais leve e melhor, né? É isso. Lembrei disso. Bom, pessoal. Se tivermos aí mais 30 segundinhos para finais comentários. A Juliana estava falando, não terminou. Eu estava falando, mas meu filho abriu a porta do quarto do outro, tem uma música alta e eu pedi para baixar agora. Desculpa, eu estava falando com meu filho mais novo, esse que estava aqui do meu lado, dessas músicas que eles ouvem, né, dos raps, que eu particularmente não gosto de nenhuma letra, eu acho extremamente depressivo, né? Aí eu comecei a conversar com ele sobre, é difícil tentar mudar a maneira deles pensarem, né? Especialmente porque, assim, é a geração deles que gostam desse tipo de música. Aí eu perguntei pro meu filho, eu falei, olha, porque eles cresceram indo à igreja até a 8ª série, na 9ª série mais velha que começou a sair, né? Eu perguntei, Oliver, hoje ele tá no grau 10, eu perguntei, Oliver, dos teus amigos, de todos os seus amigos da sua classe, quantos foram à igreja quando era mais novo? Ele falou, nenhum. Eu falei, eles sabem quem é Jesus, quem é Deus? Não. I'm gonna go see Dante. Where? By Sobeys. Então, assim, eu tô falando, depois eu te ligo, Carla. Eu tô falando de assim, mais ou menos umas 20 crianças, 20 adolescentes, 25 adolescentes, e ninguém, não cresceram sem saber quem é Deus, a ideia de uma divindade, a ideia de que existe um propósito na vida, não é só estar aqui a passeio, né? E não tem, e provavelmente eles vão passar isso para os filhos, porque já são adolescentes de 15 anos, 15, 16, que já tem uma personalidade, né? Esse é um problema, né, que nós estamos vivendo como sociedade, né? Reflete escolhas que nós fizemos. Por isso que quando nós falamos, né, há um texto, né, muito bonito do Dostoiévski, em que, num certo momento, ele fala, né, um jovem que está morrendo diz, eu comecei a perceber que nós somos todos maravilhosos e nós somos todos culpados. Nós somos a coisa mais linda do mundo e nós somos a coisa mais terrível do mundo. Né? Então, assim, quando ele fala nesse texto, por exemplo, nós somos todos culpados, é porque a soma de tudo que nós estamos vivendo é reflexo de escolhas que são individuais, e essas escolhas individuais vão se refletir no coletivo, né? Um político importante que decide liberar a maconha num país é alguém que foi educado nesse país. Um político que resolve facilitar as coisas por crime é alguém que foi educado naquele mundo, naquela sociedade, com valores que refletem a família, o meio em que ele viveu, a falta de religião que ele não teve acesso. Então, nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nós mesmos e começar a mudar as coisas onde nós estamos, com o que nós temos e com quem nós estamos. Então, nós não vamos conseguir resolver os problemas da humanidade, nós não vamos conseguir lidar com a ONU e com os governos. Talvez, né, se o nosso filho for educado em casa e amanhã ele chegar nesses lugares, talvez ele possa influenciar. Mas a verdade é que o trabalho é nosso, né? Coletivamente se opor ao que é errado, coletivamente ir trabalhando, coletivamente, que eu digo nós aqui, né? Nós somos um coletivo, mas cada um de nós está trabalhando na sua própria realidade. Então, sim, nós vamos pagar um preço muito alto por escolhas que nós temos feito. Uma geração que está crescendo sem Deus, né? Isso vai ter um preço. E eu falei isso um dia, a moça falou, você está me ameaçando. Eu falei, não, bem, isso não é ameaça, né? A vida é muito simples, tudo que nós fazemos tem consequência. Você pode escolher pôr a mão no fogo, mas se eu te falar que você vai se queimar, eu estou te ameaçando? Não, eu estou falando um fato. Né? Viver sem Deus tem consequências, porque vai te levar a fazer escolhas que vão
colocar a tua alma numa situação difícil. Então, é trabalho, e nós não adianta mais procurar culpados, né? Mesmo socialmente. A questão é, o que é que eu estou fazendo, né? Eu não gosto de tal coisa, o que é que eu estou fazendo para não ser isso? O que é que eu estou fazendo para melhorar? O que eu estou fazendo para crescer? Né? Quantos livros eu leio? Quantas músicas boas eu escuto? De quantos trabalhos positivos eu participo? Quantas vezes eu venho nos estudos? Quantas vezes eu leio os textos dos estudos? Quantas vezes eu me preparo? Né? Quantas vezes eu trabalho na minha própria casa para fazer um ambiente melhor? Nós estamos olhando para o mundo lá fora, mas o nosso pequeno mundo está todo em desordem. E é ele que precisa ser organizado. Nós não vamos arrumar o planeta se nós não arrumarmos, né? A gente vive botando na internet, né? Você quer mudar o mundo, né? Comece arrumando o seu quarto. Nós não arrumamos o nosso ainda. Né? E a doutrina espírita, e exemplos que nós temos, né? Eu acho que Chico Xavier nisso ele é insuperável, né? É alguém que nunca se rendeu às aparências, é alguém que nunca se rendeu ao ego, né? E que viveu na extrema simplicidade, porque ele sabia que tudo isso é ilusão e armadilha. Agora, esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Então, não adianta mais procurar culpados. Nós somos os culpados e nós somos a solução. Né? Nós temos que trabalhar. Mas o nosso tempo se esgota, né? Já passamos até da hora, e nós vamos, então, convidar a todos para que a gente possa fazer a nossa prece. Somos. Senhor Jesus, divino amigo e benfeitor, divino mestre, podemos nós, Senhor, chamar-te mestre? Temos finalmente, Senhor, aceito as lições, temos feito esforço para entender tuas palavras e teu exemplo. Nós te pedimos, Senhor, o direito de te chamarmos mestre. E lembramos, Senhor, do teu amor, da tua compaixão, de como acolheste os sofredores, de como nunca julgaste, e de quantas vezes o Senhor liberou aquele que estava preso na obsessão, de quantas vezes o Senhor estendeu as mãos para dizer: levanta, meu filho. De quantas vezes, Senhor, tocaste o filho da viúva de Naim, que se dirigia para o seu próprio enterro. E aquela mulher teve a aventura de encontrar-te no caminho. E então tocaste aquele menino, e o morto retornou à vida. A mãe que sofria encontrou de novo a alegria. Aquele que não caminhava descobriu novamente a beleza de caminhar. Aquele que não via pôde contemplar o mundo. Deixa-nos, Senhor, simplesmente nos aproximarmos de Ti. Nós silenciaremos, Senhor, a nossa voz interior que grita o tempo todo: eu, eu, eu.
E nós, em silêncio, te pedimos, esvazia, Senhor, a nossa alma, esvazia o nosso coração de tanto orgulho e egoísmo. Não foi ao acaso que escolheste as palhas de uma manjedoura, e não o linho e o berço dourado. Não foi por acaso que cresceste numa carpintaria, que caminhavas as longas distâncias, contemplando a terra de Deus. Nós te pedimos, Senhor, deixa-nos apenas te olhar e recolher no coração a ventura do teu amor, as bênçãos da tua presença, e chamar-te mestre. E que um dia, Senhor, nós possamos ter as tuas mãos estendidas, convidando-nos para reconstruirmos a nossa vida. Nós sentimos, Senhor, o apelo que nos chega. Ouvimos a tua voz e finalmente ela ecoa nos nossos corações. Nós te agradecemos e pedimos que nos abençoe, que ampare as nossas vidas, que proteja as nossas famílias, que nos proteja de nós mesmos. E que nós tenhamos, Senhor, a alegria de te conhecer, estampada nos nossos rostos, atos, na nossa vida. Nós te agradecemos, Mestre, a bênção do Evangelho, a caridade dos benfeitores que nos envolvem e nos amparam. Que eles recebam a nossa gratidão, que eles envolvam nossos lares, que eles protejam a todos nós. E que nós possamos viver, Senhor, tendo a tua presença como norte. Ilumina nossos corações. Abre os nossos olhos. Abençoa, Senhor, nossas vidas. Muito obrigado, Mestre. Muito obrigado, benfeitores queridos. Que nós tenhamos uma semana de paz, de trabalho, de estudo, mas, sobretudo, de alegria interior. Fique conosco, Senhor, até que possamos estar contigo. Que assim seja, Mestre. Muito obrigada. Boa semana. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Boa semana. Obrigada, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, boa semana. Boa noite. Obrigada, vocês Robson, também. para vocês também. Boa noite. Boa noite. Que Até a Deus nos próxima. abençoe. Amém. A nós Amém, todos, Edina. Que Edina. assim seja.